Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa transcendental leitura do Sri Madhbhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada, e onde estamos vendo o capítulo 2. Hoje vamos ver o verso 36. Continuando a leitura semanal dos devotos Suzano Mandir. 36. Resumo do conteúdo do Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Então vamos primeiro o sânscrito transliterado, palavra por palavra, todo mundo pode repetir para depois nós lermos o verso completo, tá bom? Avatya. Indelicadas. Vadam. Palavras. Fabricadas. Cha. Também. Bahum. Muitas. Vadishyanti. Dirão. Tava. Teus. Ahita. Inimigos. Nindataha. Ao difamar. Tava. Tua. Samarthyam. Habilidade. Tataha. Do que isso? Dukataram. Mais doloroso. No. Naturalmente. Kim. O que há. Vamos ler, todo mundo pode repetir. Vachavadams chandabahu. Vadishyanti tavaitaha. Lindatastava samarthyam. Tato Kataram Lukim. Avacha Vadamscha Bahum. Vadyashyanti Tavahita. Nindatastava Samarthyam. Tato Kataram Lukim. Avatya Vadamscha Bahum. Vadishyanti Tavahita. Nindatastava Samarthyam. Tato Dukataram Lukim. Avasya Vadamscha Bahum. Vadyasyanti Tavahita. Nidanta Tava Samarthyam. Tato Dukataram Lukim. Avatya Vadamscha Bahum. Vadishyanti Tavahita. Didantasthava Samarthyam. Tato Dukataram Lukim.
Avachavadanschavahum Vajishanti Tavahita Nidantastava Samartyam Tatodukataranukim Avachavadanschavahum Vajishanti Tavahita Avachavadanschavahum Vajishanti Tavahita Nidantastava Samartyam Tatodukataranukim. Tradução, vamos repetir, por favor. Teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão tua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para ti? Repetindo, teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão tua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para ti? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. No início, o Sr. Krishna ficou surpreso de que Arjuna, inadvertidamente, implorasse compaixão. E ele descreveu esta compaixão como compatível a não arianos. Agora, com todas essas palavras, ele provou que eram categóricas suas afirmações contra a pretensa compaixão demonstrada por Arjuna. Magyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manobhistam Vistapidham Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Odesha Gopika Kanta Radha Kanta Namushtude Avachavadanschavahum Vadishanti Tavadita Sinindantastatva Samartyam Tatodukataranukim. É aqui a palavra mais significativa desse verso é Nindata, né? Nindata, ser difamado. Até quem não é nada não gosta de ser difamado. Imagina alguém que tinha as glórias e a postura de Arjuna, a pompa de ser o maior dos guerreiros, na verdade, maior dos kshatriyas, maior dos arqueiros, o maior de tudo, maior de tudo. Como já vimos, Arjuna encarou até o Sr. Shiva, até com o Sr. Shiva ele lutou. Quem pode pensar em encarar o Sr. Shiva? Dentro desse universo cósmico material aqui, ninguém mais poderoso que o Sr. Shiva. E Arjuna era tão habilidoso,
tão competente, tão corajoso, tão glorioso, que até o Senhor Shiva ele encarou. Então, como pode, de repente, uma pessoa que chegou nesse nível, por causa da fraqueza, né? A fraqueza aí de Arjuna, ela é traduzida como, aqui, Prabhupada está falando da compaixão de Arjuna, compaixão. Não. Essa compaixão de Arjuna aqui não passa de sentimentalismo barato, sentimentalismo desprovido de conhecimento, sentimentalismo desprovido de base filosófica para se sustentar esses argumentos que na Kali Yuga é a coisa mais natural, né? Todo mundo é assim. Todo mundo praticamente é assim. É muito difícil achar alguém realmente introspectivo e que fala só o que as escrituras falam. Por isso fala sempre a verdade, é sempre veraz e contundente, apesar das diferentes circunstâncias. Apesar das diferentes circunstâncias. Então essa compaixão de Arjuna aqui é deplorável. Krishna condenou ela. Krishna condena. Assim como Krishna condena qualquer atitude, mesmo que dentro da assim chamada literatura védica seja algo realmente autorizado, digno, e é. Alguém ser compassivo é glorioso. Alguém dizer, é melhor que eles me matem, mas eu não os mato. É muito glorioso tudo isso. Ou não? Materialmente falando, é. Materialmente falando, isso é muito glorioso, é muito elevado. Mas um homem de conhecimento, ele transcende essas regras e leis dos Vedas que são limitadas às obrigações materiais. Então Krishna foi longe, explicou tudo. Na verdade, o que Krishna falou para Arjuna, aqui nós temos onde Krishna falou que, e é verdade também isso, que nesse mundo, aquele que conheceu a honra, nada é pior do que a desonra. A desonra é pior do que a morte. Porque a morte, a alma não está mais ali mesmo, nem vai ver o que falaram dele e tal, mas quem está ali ativo ainda e foi glorioso, e depois difamado, desdenhado, por qualquer, como diz aqui entre nós no Brasil, Zé Mané, é chocante, é de chorar, é triste. É triste, uma pessoa que vive assim, vive derrotada. Então, Krishna considera essa desonra pior do que a morte. É melhor morrer do que ser desonrado. E materialmente falando, como Arjuna estava representando ali o Kshatriya, fugir do campo de batalha em nome de um sentimentalismo era degradante demais. Muito degradante. Ele não estava cumprindo com o dever prescrito dele de lutar, que o Kshatriya tem que lutar. O Kshatriya tem que lutar. Então, esses argumentos dele são argumentos que Krishna não aceita. Krishna não aceita. Você não quer ir para a guerra, não quer matar? Não entra para as Forças Armadas. Senão você não morre, você vai ter que fazer isso. E se não fizer, você não só vai ser desmoralizado, rebaixado dentro do próprio corpo militar, bem como vai ser visto como um fraco,
Enquanto que aquele que encara e vai à luta, porque quem está na chuva tem que se molhar. Entrou, é um militar, tem que lutar. Ao executar o seu dever prescrito, o que um militar ganha quando ele é bem-sucedido na guerra, no combate, dos seus superiores, do governante e tal? Condecorações, medalhas, título. Mas ele fez uma coisa completamente imoral, ele matou, mas matar na guerra é autorizado, porque não está matando para ele está matando por dever, é o dever dele. Então todas essas argumentações de Arjuna são derrubadas aqui por Krishna, quando ele fala que esse compadecimento dele, essa compaixão dele para com todo mundo que está ali no campo de batalha, não passa de sentimentalismo barato. Por causa de uma série de coisas que contradiz. Porque senão você não vai matar, não entra nas Forças Armadas. Vai afinar, não vai para a guerra. A hora que está ali não tem mais jeito. Tem que fazer o que você se propôs a fazer, porque é a sua natureza. É a sua natureza. Por natureza, alguém entra para as Forças Armadas, porque ele se sente um kshatriya. Por natureza. Aí ele tem que agir de acordo com a sua natureza. Aliás, tem um verso seguinte aqui, logo na frente, que Krishna, não sei qual que é o 38, né? Que Krishna vai explicar isso. Shukaduka Same Kritwa, Lama Labo, Jaya Jayo, Tatu Yujaya, Jugyasya Naivam Papamba Vapsyasi. Quer ficar livre do pecado? Quer não agir fora da regra? Faz isso. Lute por lutar, sem considerar vitória ou derrota, perda ou ganho, felicidade ou tristeza, porque agindo assim, você nunca incorrerá em pecados. Esse é o papel do kshatriya. O kshatriya tem que fazer isso. Mas porque... Não é, onde já se viu, ele tinha também parentes, mestre de arma, Dronacharya, avô Bhishma. Não podia. O Krishna já falou, Arjuna. Najayate priyateva kadatina yankrutvava vitava naburyaya churi tihashna shatoja puranuna haryate haryamanesha dire. Nunca nascimento nem morte para a alma, e uma vez que existe, jamais vai deixar de existir. A alma é eterna, perpétua, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Portanto, faça o seu dever. Porque no cumprimento do dever, você tem que entender que coisas que naturalmente já vão acontecer, se você não cumprir com o seu dever em nome dessas coisas que naturalmente vão acontecer, você é um ignorante. Quando você não mata, contrariando o seu Dharma, mas ele vai morrer. Todos vão morrer. Aliás, Krishna fala, Arjuna, todo mundo aí já está morto, eu já matei todo mundo. Eu só estou querendo que você seja glorificado, seja honrado. Porque é essa a atitude de Krishna para com seus servos amorosos realmente elevados. Hoje, por exemplo, é dia do aparecimento de Hanuman, maior dos devotos do Senhor Ramachandra. No Ramacharitamanasa, é dito que o Senhor Ramachandra, na frente de Hanuman, falou: Hanuman, você é tão incrível que a minha mente não consegue nem olhar para o teu rosto, te ver. Por quê? Porque você é muito incrível. Você é demais. Você é o maior dos devotos, aquele que tem mais apego. Você é aquele que age sempre pensando no meu interesse, não o seu. Você é desinteressado.
e você é glorioso. Então, essa passagem diz que até a suprema personalidade de Deus glorifica aqueles que são 100% dedicados à causa dele. E não às suas causas pessoais. Aqueles que agem sempre de maneira Haitukia Bratihata, ininterrupta e sem interesse nenhum, sem esperar nada em troca. Só porque é o dever. Só porque é o dever. Então a própria suprema personalidade de Deus glorifica aqueles que são completamente desinteressados de qualquer coisa desse mundo, desse corpo, mas sim sempre em satisfazer o desejo dele. Então, Krishna vai apertando Arjuna até que ele vai deixar claro isso. Por Dharma, você já está falhando, porque se você não luta como um Kshatriya, você não ganha sequer os planetas celestiais, não pode entrar no reino celestial. Porque é isso que ganha, que galga quem executa o dever prescrito de maneira correta, materialmente falando, executa seu Dharma. Então, para um Kshatriya, se você não fizer isso, sequer você ganha um reino celestial. Se você ficar ocioso, sequer você vai desfrutar desse reino terrestre, porque você não vai recuperar seu reinado. Você perdeu. E se você agir por capricho, aí você está perdido. Karmani Vadikarastema Paleshuka Dachanama Karma Pala Retu Buma Teshango Istakamani. É o verso 47 desse mesmo capítulo 2 aqui do Bhagavad Gita. É o resumo do conteúdo do Gita. Ali Krishna falou. Vai falar. Estamos no 36, daqui a pouco vai chegar nesse 47 aí. Mas ele já falou que tem que lutar por lutar. Acabei de falar aí. E lá no 47 ele fala isso. Kamani Eva de Karastema Paleshuka Dachanama Kama Bala Retububa Teshango Istakamani. Arjuna, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas você não tem o direito ao fruto da ação, o resultado do seu trabalho. Por que não tem o direito? Porque o resultado do trabalho, de todos, quem dá sou eu, não você. Em última instância, não é o seu trabalho que está dando esse resultado, eu que estou dando. Agora, não é porque você não tem direito aos resultados do seu trabalho que você deve, de maneira inaceitável, preguiçosa, não executar o seu dever. Então descartou tudo. Mas Krishna queria dizer para Arjuna, queria chegar na conclusão, mostrar para Arjuna, como falei no começo, Lá no começo do Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, capítulo 7, onde tem o castigo de Ashwatthama, filho de Dronacharya, no verso 6, ali isso aí fica bem claro. Ele fala, Artu Pasamam, Saksha, Bhakti Yoga Madhuksaje, Lokasya Janatu Vidwans Chakresatata Sanhita. O problema é que Vyasadeva tinha explicado tudo isso já, materialmente falando, o que é perfeito, materialmente falando. Como se deve executar todos os dharmas, como se deve executar todos os rituais religiosos, como se deve ser religioso, como se deve executar oblações a tudo, a todos, aos semideuses, aos antepassados, está tudo explicado no Srimad Bhagavatam, mas Vyasadeva não estava satisfeito, ele estava infeliz. Ele já tinha falado por todo o Bhagavatam, toda a literatura védica, compilado toda a literatura védica. E nem ele entendia por que ele não estava. Vyasadeva é uma encarnação de Krishna. Satyaveshavatara é a encarnação literária de Krishna. Ele
recorreu ao mestre espiritual dele para iluminá-lo. Não dá. Narada Muni viu, Srila Vyasadeva falou, você está muito para baixo, o que está acontecendo? Não sei, já falei, já fiz tudo, já expliquei tudo, já deixei claro. Explicou tudo isso. Moralidade, execução do Dharma, o que se ganha com atividades materiais perfeito, né? Dharma Swanishtita Punsam, Vishakshana Kata Sodhya. Expliquei, já explicou tudo, falou, mas não consigo sentir que realmente cumpriu o meu dever, tá? Agora estou bem mesmo, tá? Não sei, tem alguma coisa errada. Aí Srila Vyasadeva e Narada Muni falou, sabe qual que é o problema? Você falou de tudo, menos do principal. Como até agora, Krishna falou de tudo para Arjuna, menos do principal. Aí ele vai falar qual que é o principal. O principal é que nós temos que executar o dever último da alma, não do Dharma, o Sanatana Dharma. Temos que agir de acordo com o que nós realmente somos, almas, não esses corpos materiais. Isso transcende a perfeição material, isso transcende todas as obrigações materiais. Mas como fazer isso? Muito simples, executar naturalmente o seu Dharma, mas focado no Sanatana Dharma. Agir como um ser humano civilizado, educado, responsável, mas almejar a relação de si próprio como alma com a alma suprema, porque é a única coisa que é verdade. O resto tudo vai passar, vai acabar. O resto tudo vai acabar. Então ali, Arjuna, para nós podermos ser iluminados, Krishna falando do Bhagavad Gita, estava sendo instruído pelo mestre espiritual original, pelo próprio Krishna. Então o que Krishna queria era que ele executasse o dever dele. Por quê? Porque essa execução da alma, do seu dever como alma, é a solução para todos os problemas. Todos. Todos. Então, o filho de Dronacharya é castigado, esse verso fala, Anartu Pasamam Saksha, Bhakti Yogam Adoksaji, Lokasya Janato Vidvans Chakrai Sattva Samhita. A alma, ela é eterna. Ela não pode viver feliz experimentando morte. Sempre experimentando morte. A paranoia do ser humano é a morte ou não? Não pode ser feliz assim. A alma, ela é plena de conhecimento, de consciência. Ela não pode ser feliz, absorta a vida inteira em ignorância. E inconsciente de tudo. Não tem consciência de nada. Banda voou, vive porque está todo mundo vivendo. O que é isso? A alma é Anandamaya Vyasa, Sat, eterna, Chit, plena de consciência, e Ananda, plena de bem-aventurança. Ela não pode ser feliz experimentando Maya Sukha, felicidade material temporária, que quando acaba sempre em frustração. Ela tem que desfrutar de felicidade real, verdadeira. Mas como é possível isso nesse mundo? Esse verso fala, essas atividades materiais que são supérfluas para a alma, que são miseráveis. Todas as atividades desse mundo material são miseráveis, terminam em miséria. Quem pode negar isso? Quem negar, levanta a mão e vamos discutir esse assunto. Que tudo aqui só termina em miséria. Então essas atividades miseráveis que são supérfluas para a alma, por que são supérfluas? Porque não são naturais da alma. A alma não é temporária, ela é eterna. A alma não é ignorante, ela é plena de conhecimento. E ela não é infeliz, sofredora. Ela é
bem-aventurada, eterna, plena de conhecimento e plena de bem-aventurança. Então essas atividades todas que são a causa da miséria da alma, do sofrimento, Arjuna, imagina uma grande personalidade dessa se lamentando aqui e agindo com sentimentalismo e fazendo como qualquer materialista muito elevado faz. Ah, sim, ser bonzinho, só ser bonzinho. Bonzinho de quê? O que é ser bonzinho? Tem que ser bom de verdade, não esse bonzinho aí. Bonzinho não é aquele que dá um prato de comida. Bonzinho é aquele que ensina o cara a plantar e colher. Bonzinha, boazinha não é a filosofia de ficar enchendo barriga das pessoas. Bonzinho, competente é o governo que ensina todo mundo a trabalhar e desse trabalho de gerar riqueza para ele se manter tranquilamente e viver bem. E dar facilidade para isso. Isso é ser bonzinho. Mas fica comprando todo mundo com Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa... Não, isso aí não, isso é comprar voto. Você tem que dar a oportunidade da pessoa crescer. Isso aí é ser bom. Isso é ser bom. Então o que Krishna está... o que Arjuna... Narada Muni está instruindo a Vyasadeva. Ó, fala sobre o que tem de mais importante. Bhakti Yoga Madhuksati, que todas essas misérias são completamente erradicadas se alguém executar serviço transcendental amoroso espontaneamente para Deus. Isso é Bhakti Yoga. Essas misérias todas podem ser diretamente mitigadas pelo processo simples, unitivo, positivo, Takava Pravartana, de servir Krishna favoravelmente. Tudo isso aí é erradicado. Mas Lokasarjana Tovidwan. Vyasadeva, o mundo todo, a massa popular não conhece isso. Conhece tudo que você já deu de mais sofisticado que são os Vedas. Mas a essência dos Vedas, o que é principal, que é o Srimad Bhagavatam. Essa mensagem eles não conhecem. Então, portanto, fale sobre isso que você vai ficar bem. Como o mundo inteiro não sabe disso, ele escreveu a verdade relacionada a essa ocupação que debela com todo o sofrimento, todo o enredamento, todas as misérias da alma nesse mundo material. O serviço devocional, amoroso, espontâneo a Krishna. Hanuman é tão querido pelo Senhor Ramachandra porque ele é esse servo completamente dedicado. Então uma coisa é você ser elogiado, bajulado, por qualquer Zé Mané. Outra coisa é a suprema personalidade de Deus dizer, puxa, que legal, você é incrível, você realmente é a suprema personalidade de Deus. Ninguém mais elevado do que ele. Ninguém mais elevado do que Krishna. Ninguém mais elevado que o Senhor Ramachandra, que está falando diretamente com Hanuman. Vejam o poder do serviço devocional, Bhakti Yoga. Vejam a eficácia da compreensão de que nós não somos esses corpos, somos almas. A alma não morre quando o corpo morre. A alma não é ignorante, ela é plena de conhecimento, então ela deve resgatar. Que conhecimento? O conhecimento Shuddha, Titi, transcendental, o conhecimento verdadeiro, aquele que não acaba quando o corpo acaba. Isso é consciência, consciência de Krishna. E assim, mesmo aqui nessa vida, ela pode e deve desfrutar sem problema nenhum. Não de felicidade material temporária, que acaba em frustração. Como, por exemplo, um porre de uísque, depois só fígado ruim, dor de cabeça, vômito, engove. Isso é desfrutar no modo da ignorância. Não, desfrutar na sua relação amorosa com Krishna, que não é felicidade material temporária, é felicidade perene, constante e nítya, eterna. Relação amorosa com Krishna.
Aí Vyasadeva vai, ouve o mestre espiritual dele, Narada Muni, e escreve o Srimad Bhagavatam, onde todas essas verdades estão resumidas em 3, que nós não somos esses corpos, somos almas, que a alma é ativa por natureza, e a atividade principal da alma é servir Krishna. E quando ela faz isso, ela alcança a mais elevada perfeição. É isso aí. Então qualquer perfeição material que tem que ser executado. Para quem não chega lá, não se rende a Krishna. Mas para quem se rende a Krishna, como eu falei, acho que sábado passado, sobre o verso que os Navajogendras explicaram para o rei Nimi, né? Devarshi Bhuta Pita Nidra Pitrina Nakinkaruna Ayurhita Rajan Savat Mahashkaran Sharanyan Gator Mukunda Parihita Kartam. Quem se rende a Mukunda, aquele que pode dar tudo, até a liberação, o fim do nascimento, da doença, da velhice e da morte, o fim do cárcere na roda do Sansara, nessa existência material. Quem está rendido a Mukunda, naturalmente, Mukunda também está pagando as dívidas deles com os devas e com os rishis, com os sábios e com os semideuses, que provém tudo, Devarishi, Buddha Apita, com todas as entidades vivas que nascem, com Apta, com os nossos membros familiares e os nossos amigos, Nrina, com toda a humanidade, Pitrina, com todos os antepassados. Então não tem que ficar apegado aos rituais védicos para cumprir com tudo isso, porque tudo isso está sendo cumprido naturalmente para quem executa serviço devocional, transcendental, amoroso, espontâneo a Krishna. Vamos entender isso, gente. Vamos entender isso. E aí qual que é o problema? Nenhum. Tem algum problema? Então essa compreensão, estamos falando de Titi, essa compreensão, ela é a coisa mais elevada que existe. A coisa mais elevada que nós precisamos desenvolver essa compreensão, essa consciência, a consciência de Krishna, esse entendimento, como fala o Shri Upanishad, logo no primeiro verso. Primeiro verso do Shri Upanishad, Ishavasya Midam Sarvam, Yatkincha Jagatyam Jagat, Tena Chaktena Bundita Magrida Kasya Siddhana. Que o Senhor Supremo, Krishna, controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, o que uma alma como ser humano tem que entender? Entender a quem pertence tudo. E com isso, sem loucura, sem ansiedade, aceitar tão somente o que lhe cabe. E levar uma vida de tapácia para o avanço espiritual. O resgate desse amor adormecido por Krishna no coração. E não de praiácia. Esforço desnecessário, louco, e que não vai levar a nada. Vai levar à frustração. Então, isso é conhecimento. Isso é resgatar o conhecimento. Isso é resgatar o conhecimento, desenvolver esse Shuddha-Chitta, esse conhecimento transcendental puro. O Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve aceitar tão somente o que lhe cabe e que foram reservados para cada um como cota, por karma. E não deve aceitar outras coisas sabendo bem a quem pertencem. E não deve aceitar outras coisas sabendo bem a quem pertencem. Aquele que é o mais opulento é o que tudo pertence a ele, né? É o dono de tudo. Opulência do Absoluto, capítulo 10 do Bhagavad Gita, Krishna explicou, verso 8. Aham, ele fala eu, sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma falsa humildade, não. Aham, ele fala, Sarvasya Prabhavo. Ele está falando para Arjuna.
Matasavam pravartate iti matva jantima Buddha bhava samavita. Eu sou o proprietário de todos os mundos. Ele é o Senhor de todos os planetas, semideuses, de tudo. Eu sou o proprietário de todos os mundos, Arjuna. Tudo emana de mim. Eu sou a origem de tudo. Portanto, não seja burro, seja inteligente. Não seja muda, tolo, seja Buda. E os sábios, que são inteligentes, que sabem disso perfeitamente, se ocupa em serviço devocional a mim. Bhakti Yoga, Adoksaje, transcendental serviço ao Senhor transcendental. Se ocupam em serviço devocional a mim e me adoram com todo o seu coração. É isso. Essa é a conclusão. Bom, 7 horas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma observação? Não sente? Ok. Isso que você citou agora na Sapto tem a ver com a palavra Samatyan, habilidade? Porque no Krishna fala para Arjuna que ele é a habilidade dos homens inteligentes. Então a palavra inteligente também é traduzida por Srila Prabhupada no Bhagavata como Samatyan, habilidade de ter compaixão. O sânscrito não basta ser um sânscritólogo, tem que ser um devoto puro de Krishna para traduzir o sânscrito da literatura védica, da literatura autorizada como ela é. Então você vai encontrar uma série de variantes. Não é que sempre a mesma palavra vai ser sempre a mesma coisa, depende do entendimento do acharya, depende da circunstância que a palavra está sendo executada. Se você for ver isso, no Gita tem o sânscrito é muito rico, então tem palavra que tem um monte de significados. Mas o acharya sabe como colocá-la da maneira correta. O que realmente Krishna está querendo dizer. Um sânscritólogo intelectual não sabe, não. Não vai traduzir direito. Essa é a diferença. Gente, muito obrigado a todos. Voltem sempre vocês. Não basta ficar falando. Ah, que legal, incrível. Não, dá like. Divulga o nosso canal. Ajuda a gente a pregar. Ajuda para o Prabhupada a ser reconhecido, ser glorificado. Fica todo mundo, nossa, domingo passado, sábado passado, nossa, que aula incrível, que aula. Não é aula incrível. Vai lá, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, distribui isso aí para todo mundo. Não adianta ficar assim, isso aí, para mim, não vai resolver nada. Você tem que resolver para o Prabhupada. Nós vamos fazer as pessoas, no Samekanta Ashreya, terem acesso a essa coisa mais elevada que existe, que é esse conhecimento. A solução para todos os problemas. Compartilhem, taque o dedo aí, ó. Comentem. Fica incrível. Gente, fica mandando um recadinho. Nossa, Prabhu, que aula. Foi demais. Foi demais, dá para as pessoas, não é para a gente. Vamos agir. Tô bravo, não. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que Jaya.